Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. Venho mais uma vez vos trazer uma palavra, uma rápida reflexão, um rápido estudo sobre a história de Pedro. Quem foi Pedro? Como Deus começou a trabalhar na vida dele. Pedro ele teve momentos de altos e baixos na caminhada a qual ele começou a fazer, a andar com o Senhor Jesus Cristo. Ao momento do chamado dele na praia de Cafarnaum, ao momento dele assumir o ministério pastoral da igreja, Pedro ele teve momento de altos e baixos, ok? E nós iremos tratar rapidamente sobre momentos em que antecederam sobre o momento que Deus ele impactou a vida do apóstolo Pedro através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem foi Pedro? Pedro era um homem pescador, filho de Jonas, segundo a história bíblica nos fala, em Mateus capítulo 16, verso 17, a Bíblia nos fala que o nome de seu pai era Jonas. Pedro nascera na cidade de Betsaida, próximo ali a Galileia, e na sua caminhada no ministério do Senhor Jesus Cristo, ele teve um irmão carnal que se ingressou também no ministério do Senhor Jesus, que foi o apóstolo André. O nome de seu nascimento, a qual o nome ele foi registrado, foi de Simão ou Simeão, e a sua profissão ele era pescador. A personalidade de Pedro, ele era muito afoito, ele era muito para frente, na linguagem que nós podemos tratar, né? Ele era muito para frente, o apóstolo Pedro, e Deus tinha que trabalhar em Pedro para aquilo que o próprio Jesus tinha ou teria que entregar a ele. Amém? Então, nesse momento, eu quero falar para você 5 passos que antecederam a queda do apóstolo Pedro, que eu posso até trazer e dar um tema do momento da transformação do velho Pedro para o novo Pedro. Porque não é só andar com o Senhor Jesus Cristo. Não é só cumprir o ministério do Senhor Jesus Cristo, caminhar com o Senhor, ver os milagres a qual Pedro presenciou, multiplicação de pães e peixes, Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, o próprio Jesus mandando que Pedro fosse buscar Bartimeu, que estava na beira do caminho, clamando pelo seu milagre. Mas quando chegou na hora H, quando chegou no divisor de águas, Pedro, ele deixou que sua natureza desflorasse, e isso não foi à toa, foi o trabalhar de Deus para que o Senhor lá na frente entregasse a Pedro o ministério pastoral da igreja. Mas qual foram esses momentos que antecederam a transformação de Pedro? Nesses 5 passos que nós iremos tratar, né? Que são os 5 passos da queda do apóstolo Pedro, né? E o primeiro passo que ele tomou foi a autoconfiança. Pedro
ele tinha uma autoconfiança que deixava ele sobressair dos discípulos. Ok? Vamos ler aí Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo de número 33. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você a pegue e vamos ler junto a palavra do Senhor. São Lucas capítulo 22, verso de número 33, que diz assim. Vamos começar no verso 31 para nós entendermos melhor. Porque no cabeçalho da leitura fala que Pedro é avisado. E o verso 31 diz assim, ó. Disse também o Senhor a Simão, o Senhor Jesus se referindo a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro, ele tinha uma autoconfiança que não era, na realidade, o que ele era. Ele queria mostrar para o Senhor Jesus Cristo uma autoconfiança ou uma confiança como se o próprio Jesus pudesse contar com ele, mas ninguém poderia tomar do cálice que Jesus tomou, a não ser o próprio Jesus, porque ninguém poderia ou teria a condição de morrer na cruz do Calvário, ou ninguém poderia tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para dar vida eterna à humanidade. Então, Pedro, ele tenta ajudar na sua autoconfiança, ele tenta ajudar, mas ele erra. Foi o início da queda do apóstolo Pedro. Ele dá uma autoconfiança que ele não tem condições de dar, ou de transpor, ou de pôr, ok? Segundo, a sua precipitação. O apóstolo Paulo, ele se precipitou em algum momento na sua caminhada como apóstolo, porque a palavra apóstolo quer dizer aquele que está sendo ensinado, aquele que está sendo discipulado, aquele que está sendo instruído por um mestre. Quem é o mestre que estava ensinando Pedro? O Senhor Jesus Cristo. E tudo que o Senhor Jesus Cristo fazia para ensinar aos seus discípulos. No mesmo capítulo, no livro de São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 50, nos dá a referência da precipitação do apóstolo Pedro, que diz assim o verso de número 50. E um deles feriu, no caso, quem feriu? O apóstolo Pedro, porque esse é o momento em que Jesus ele vai ser preso depois da oração, do jardim da oração, no jardim do Getsêmani. E um deles feriu o servo, o sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Olhe a condição do apóstolo Pedro. Ele se precipitou. Poderia ter ele até ter ele poderia ter até usado, ou o seu sentimento poderia até ter sido de ajudar. Mas ele se precipitou. Será que o próprio Jesus não tinha a condição de se autodefender-se?
Olhe como Pedro, ele não conhecia o Senhor. Ele viu Jesus transformar a água em vinho, ele viu milagres acontecer. Será que ele não podia rapidamente ou em fração de minutos ali, quando foram prender o Senhor Jesus Cristo, porque os evangelhos afirmam que quando Jesus pergunta àqueles que foram prender a quem buscais, aí eles disseram a Jesus, e o próprio Jesus dizendo, eu sou, e todos caíram por terra. Será que Pedro não analisou isso? Será que Jesus não tinha condições de auto se defender-se? Se não fosse aquele momento, o momento da caminhada até o Gólgota, Pedro se precipitou sim, né? Chegando ao ponto de arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote, que tem por nome de Malco, né, queridos irmãos? E aí nós podemos entender que a caminhada, os 5 passos, e uma delas foi a autoconfiança, e a segunda foi a precipitação, ele se precipitou, né? Terceiro passo da queda de Pedro foi as más companhias. No próprio livro de São Lucas, capítulo número 22, versículo número 55, que diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. A Bíblia diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Qual foi a atitude de Pedro em ir ao pátio do templo, aonde Jesus estava sendo acusado, para ir ser crucificado? Qual era e qual foi a intenção de Pedro em estar ali? Em estar observando? Em estar procurando notícias do Senhor Jesus Cristo? Eu só sei que no momento em que o verso 55 do capítulo 22 de São Lucas fala que ele se assentou no meio deles. E nos versos a seguir, né, que é o verso 56, que nos fala que uma criada, vendo ele assentar ali, ele no meio daqueles que estavam ali, afirmou, que diz assim o verso 56, e como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, em quem? Em Pedro. Disse, este também estava com ele. Porque ela identifica o que Pedro era diferente. Ora, se eu vou em certo lugar e quem conheceu o meu pai e me vê falando, me vê até na minha aparência, ao dizer você é filho de seu pai. Isso é características de uma pessoa que um filho adquire, ok? Ora, Pedro estava caminhando com Jesus todos os dias. O ministério do Senhor Jesus Cristo teve 3 anos e meio de ministério. O ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra teve esse tempo. E quem caminhou com Jesus falava como Jesus, se vestia como Jesus, andava como Jesus, falava como mestre.
assentava-se como mestre, e aquela criada que no verso 56 do capítulo 22, ela fala que ela identificou que ele, aquele homem, estava e ela diferente, e que ele andava com o Senhor Jesus Cristo, porque Pedro já havia adquirido costumes bons do Senhor Jesus Cristo. Então, se Pedro procura estar junto dos seus irmãos, isso não havia acontecido, mas era necessário que Pedro passasse por isso, porque o ministério de Pedro não seria completo se ele não passasse por essas coisas. Ok? Pois bem, quarto passo, a negação. Pedro, ele teve um momento de negação. Em que momento Pedro entra nesse aspecto do negar? No mesmo capítulo 22 de São Lucas, capítulo 22, versículo 57, diz assim: porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. A negação e o sentimento que Pedro adquire depois desse ato de negação trouxe a ele, né, um grande lamento, um grande choro na vida do apóstolo Pedro. Ora, ele se assenta. Depois dele se assentar, a mulher identifica que ele, Pedro, estava caminhando com o Senhor Jesus Cristo pela forma que Pedro ele se comporta. E quando a mulher afirma que ele era um deles, o próprio Pedro afirma que não o conhecia, entrando em um momento de negação. Queridos, a pior coisa é você negar as suas raízes, é você negar o Senhor Jesus Cristo. E o meu conselho como sacerdote, como esse homem que está sendo canal de Deus para a sua vida, e eu não sei em que período você estará vendo esse vídeo, se pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas se você é crente em Jesus Cristo, e você se chegar ao ponto de passar por um momento desses, em que as pessoas lhe perguntarão, você é crente? Porque não precisa você declarar com os lábios, só com suas atitudes, só com suas ações, só com suas vestimentas, só com seu modo de agir, de perdoar, ser um bom vizinho, ser um bom esposo, ser uma boa esposa. São caminhos que as pessoas poderão identificar Jesus na sua vida. E quando aquela pessoa perguntou a Pedro, ou afirmando que Pedro fazia parte daquela comitiva, a comitiva do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, não o conheço, por medo da condenação, por medo que o que ele havia de enfrentar, se ele afirma que era, né? O apóstolo Paulo, ao ir a Roma, e ele escreve cartas a Timóteo, a igreja a qual ele tinha por sua responsabilidade, e quando chega ao momento da sua morte, ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo, tive um momento de glorificar ao meu Senhor e assim o fiz, não me arrependo. Aquilo que eu passei foi para a glória do nome de Jesus. Então, queridos, nunca entre no aspecto de condenação ou de negação. Não negue o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre honre-o, né? Honre aquele que te salvou, honre aquele que trabalhou na sua vida, ok? Quinto passo que trouxe para Pedro
mudança, que foi a sua blasfêmia. Se Pedro não passasse por esses 5 passos, Pedro não seria o Pedro que nós conhecemos pós. Ok? A blasfêmia. Em São Marcos capítulo 14, versículo de número 71, Marcos, capítulo 14, versículo de número 71, diz assim: e ele começou a exprecar e a jurar: não conheço esse homem a quem falais. Pedro entrou nesse aspecto porque quando ele, glória a Deus, quando ele impreca e a jurar, é um tipo de falar mal, de criticar, de zombaria, como ele quisesse passar para aquelas pessoas que ele não tinha nada a ver com a situação. Então isso trouxe um grande benefício, eu posso até dizer assim, um grande benefício para Pedro, porque após dessa blasfêmia, ou depois desses 5 passos que foi a autoconfiança, que foi a sua precipitação, que foram as más companhias, que foi a negação, e o 5º e último passo, que foi a sua blasfêmia, que ele tentou ou blasfemou, querendo desfazer do Senhor Jesus ali no pátio. Olhe bem o que foi que aconteceu. Ele sai amargurado, começa a chorar, trazendo ele amargura, arrependimento das suas atitudes, e pós-ressurreição, quando o Senhor ali no mar da Galileia, perguntando a ele: Pedro, tu me amas? E aí Deus começou a trabalhar com Pedro, porque depois desses 5 passos, Deus começou a trabalhar no apóstolo, e Deus começou a fazer algo na vida de Pedro. Glória a Deus. E Pedro, quando recebeu o chamado, quando o Senhor indaga ele: Pedro, tu me amas? No final daquela entrevista em que o Senhor estava tendo com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E todas as vezes ele dizendo: Senhor, eu te amo. Mas na última vez ele disse: tu sabes que eu te amo. Glórias a Deus. Aleluia. E o Senhor, em todas as vezes que ele falava que te ama, o Senhor dizia para ele: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava dizendo para Pedro: eu vou lhe entregar essa responsabilidade. Sabe por quê, Pedro? Porque você passou pela autoconfiança, pela sua precipitação. Você negou o meu nome, passou pela fase da negação, e você aprendeu, Pedro, com isso. E eu lhe capacitei por causa disso, Pedro. Não é o homem que se autocapacita, é Deus que capacita o homem para qualquer propósito. Ok? E no dia de Pentecoste, a qual estavam todos os discípulos ali reunidos, eles receberam o seu milagre, foram cheios do Espírito Santo. E Pedro levantou-se e pregou o evangelho. Deixa eu lhe falar um segredo aqui no pé do ouvido. E quase 5.000 homens, fora mulheres, aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, que é assim querendo o Senhor Jesus.